Eles receberam uma promessa, mas ainda viviam como exilados. E nós? Também caminhamos nessa terra, mas a nossa verdadeira herança está por vir. Se a vida te apertou, lembre-se, você não é prisioneiro do problema, você é prisioneiro da esperança. E Deus já reservou a sua parte na promessa. Eu quero te convidar a estudar comigo a lição 9 do nosso livro de Josué. Então fica comigo que nós vamos extrair muitas lições importantes para a nossa vida. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição da Escola Sabatina. E olha, nós estamos chegando já na lição 9, então já estamos muito mais próximos do fim do que do começo. E você, já adquiriu a sua próxima lição? A lição para o próximo trimestre? Vai ser muito boa como todas estão sendo. E olha só, para você que não sabe o que está acontecendo aqui, nós estudamos esse livrinho aqui que tem um por trimestre. Tá? Então é interessante, a gente estuda com muita profundidade esses temas, e esse trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Josué, um importante livro, um precioso livro para que a gente aí aumente a nossa fé em Deus. Então essas histórias aqui, elas estão para nós aprendermos, não só para você ler como se fosse um livro qualquer, mas não, para você extrair as lições, porque Deus quer falar com você através delas. Então, antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração? Grandioso Pai, nosso querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Eu quero te pedir uma bênção especial sobre essa pessoa que está assistindo nesse momento, que ela entenda o que vai ser falado aqui e que não só entenda, mas possa colocar em prática também, Pai. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para a nossa lição 9, como eu já disse anteriormente, e o título é Herdeiros das Promessas, Prisioneiros da Esperança. A gente vai entender daqui a pouquinho esse título, tá? Mas antes, nós vamos aqui para o nosso verso para memorizar, que está lá em Zacarias 9, versículo 12. Olha só o que diz para nós. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. E aí, antes de a gente continuar, eu fui fazer uma pesquisa, né, para a gente entender um pouquinho mais. E eu fiz duas pesquisas, na verdade. O que é ser prisioneiro, o que representa, e na sequência, o que seria prisioneiro da esperança. Olha só que interessante o que a gente pode estudar aqui. De forma genérica, o que significa ser prisioneiro de algo? Olha só, ser prisioneiro de algo significa estar restrito, limitado ou dominado por algo que controla seus pensamentos, emoções ou ações. Pode ser, e aqui a gente vai trazer alguns exemplos. Então pode ser um lugar, como uma prisão, pode ser uma situação, como circunstâncias difíceis, pode ser um sentimento, como medo ou culpa, pode ser um hábito ou até mesmo uma ideia. Olha só que interessante, então essas aqui são formas de você estar aprisionado. E continua, quando alguém é prisioneiro de algo, esse algo se torna a sua referência central, aquilo que molda a sua forma de ver o mundo e define como a pessoa age e reage. Então, olha só que interessante. Então, aqui a gente entendeu o que é ser prisioneiro, que com certeza você já sabe definir. Mas quando a gente pega assim para estudar mesmo, a gente consegue aprender mais. E agora sim, então o que significa ser prisioneiro da esperança? Ser prisioneiro da esperança significa estar tão tomado pela certeza das promessas de Deus que a esperança se torna a força que te mantém de pé, mesmo quando tudo parece incerto. Então, olha só, mesmo nas tribulações, nas provações, naquela que parece que vai acabar com a gente tem fé em Deus, que Ele está guiando tudo e que está tudo certo. Né? Então, muitas pessoas se entregam a Deus e quando vem um problema, elas esmurecem. Mas por quê, se ela entrega a vida dele a Deus? Então, é interessante e é importante que a gente pense nisso. Se a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente tem que descansar, né? E continua, olha só. É ser capturado por uma expectativa positiva do que Deus fará. É viver com a convicção de que a última palavra não é do sofrimento, nem da crise, nem da dor, mas de Deus. Então não importa o que a gente está passando, você pode falar assim, poxa, mas você não sabe o que eu estou passando. E é verdade, eu posso até nem te conhecer pessoalmente, eu não sei onde esses vídeos chegam. Mas eu tenho uma certeza que Deus sabe o que você está passando. Então melhor que você expor as suas situações para qualquer amigo, você pode falar com Deus diretamente. E aí quando você pede a paz que só Ele pode dar, você vai sentir isso na hora. E olha, isso é experiência própria, é muito importante que a gente peça
esse tipo de presente de Deus. E Ele está pronto para dar, é só a gente pedir. Olha só, o que, que significa então isso? Ser guiado pela fé, não pelo medo, enxergar além do presente. Você consegue enxergar além da sua situação? Você consegue enxergar Deus apesar das situações que você vive? Outra, agir baseado no que Deus prometeu, não no que o mundo mostra. Irmão, irmã, isso às vezes é muito difícil de viver, né? Você enxergar o que Deus quer, não o que o mundo mostra. Isso é muito difícil porque às vezes parece que as barreiras, né, os muros em volta de nós são enormes. Às vezes pode ser uma doença, às vezes pode ser condições financeiras que não vão bem, entre muitas outras coisas, né? Aqui eu só citei 2 exemplos. E olha só, estar preso à certeza do futuro eterno, mesmo vivendo em um mundo quebrado. Irmão, se você deposita a sua confiança nesse mundo, eu tenho uma triste notícia para você: o mundo não vai melhorar. E para finalizar, é uma prisão que liberta, porque te prende ao único lugar seguro, a promessa de Deus. Esse texto aqui eu achei muito legal para a gente começar aqui a nossa lição. Então, olha só a confiança que a gente tem que ter em Deus. Então, quando a gente vai falar aqui prisioneiros da esperança, parece alguma coisa ruim, mas quando a gente é prisioneiro da esperança, nos dá liberdade, nos dá vida. Então eu achei muito interessante da gente começar com esse texto. Eu espero que você tenha gostado e fique comigo aí até a lição, porque no final dessa lição, no final desse vídeo, a gente vai exportar aí 3 lições preciosíssimas desse livro, ok? Dessa lição. Então, vamos para a nossa introdução da lição. Aqui vai dizer o seguinte, que dos capítulos 13 a 21 do livro de Josué, tem uma longa lista de fronteiras e divisões da terra. Então, para muitos pode parecer uma divisão ali, textos cansativos, mas eles têm um significado teológico impressionante, tá? E a gente vai estudar um pouquinho disso nessa semana. E continua aqui: a terra seria dada aos israelitas como herança, uma promessa de Deus, né? E eu gostaria de ler essa promessa com você, que está lá em Deuteronômio 1, versículo 8. É importante que a gente não só fale, mas mostre também, né, essa promessa. Então, Deuteronômio capítulo 1, versículo 8. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Você vê que Deus fez essa promessa, ninguém pediu nada para ele, mas Deus fez. Isso a gente vai estudar também aqui em algum ponto da lição. Então fica aí comigo. Olha só, então, nessa semana vamos explorar alguns conceitos teológicos relacionados à Terra Prometida, tá? Então vamos continuar aqui, vamos fazer uma comparação, né, entre Éden e Canaã. Então, olha só o paralelo que a lição vai trazer para nós. Antes, eu gostaria de ir também com você lá para Gênesis 2, versículo 15, que vai aí dar um panorama do que a gente vai estudar nesse dia. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Você já parou para pensar que Adão e Eva viviam num lugar extremamente perfeito? Hoje, quando a gente pensa assim que Adão e Eva habitavam na floresta, a gente pensa em coisa feia, né? O que é uma pessoa nos nossos dias morando no mato? É uma pessoa que não tem higiene, às vezes, é uma pessoa que fica muito barbudo, né, e tal. Então, a gente tem uma noção muito errada do que era aqui quando eles moravam, né? Então, a gente tem que parar para refletir. Lá era tudo perfeito. Muitas das coisas que tem lá hoje nem existem na nossa vez, né? Por quê? Porque o pecado foi corroendo tudo. Então, a gente está aí há quase 6.000 anos de pecado. Então, pensa o quanto deteriorou tudo que a gente vê, né? Às vezes a gente vê uma paisagem que é muito bonita e isso não é nem uma unha do que Adão e Eva viveram. E eu e você vamos viver muito em breve. Olha só, lá também eles tinham uma compreensão profunda do caráter divino. Então não era só viver, não era só estar ali vendo tudo de belos animais, os vegetais, as árvores, né? Eles ainda tinham uma baita de uma aula. Imagina ter comunhão com o próprio Criador. Isso deve ser fantástico, né? Então, a gente vai notar que eles caíram, né? Eles fizeram um erro, que você pode ver ali na sequência em Gênesis 3, que vai trazer a queda do homem, infelizmente, né? Eles trouxeram o pecado para o mundo e a gente está aqui pagando. Mas, por pouco tempo.
Quando eles erraram, eles acabaram com tudo, com a baita oportunidade que eles tinham. E você já parou para pensar que esse presente de Deus foi totalmente imerecido? Ele deu para eles, assim como ele promete Canaã para nós, a Nova Jerusalém. Eles viverem esse presente foi justamente o fruto da iniciativa de Deus. E esse aqui é um ponto bem interessante porque Deus ele não precisa prometer nada para gente, mas mesmo assim ele promete. E se você for um pouquinho mais lá para frente na Bíblia, em João 14, você vai ver a maior promessa de Deus para nós. Então, se você puder, pausa aí o vídeo e leia João 14, dos versículos 1 a 3. Com certeza você já viu esse texto em algum lugar. E eu não vou falar aqui justamente para você procurar aí, ok? E olha só, continuando aqui, eu gostaria de ler outro versículo que está lá em Gênesis 13, versículo 14, tá? Então aqui a gente vai ver essa continuação dessa história da queda. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Você vê nesse texto, ou se você até procurar antes desse texto, talvez Abraão pedindo terra para Deus, não existe. Deus, então, sobre a sua própria iniciativa, ele quis dar uma terra para Abraão e seus descendentes. E é interessante que a gente vai ver que Abraão não viu essa terra, né? Os descendentes dele que viveram lá para frente, que é onde a gente está vendo aqui no livro de Josué. Então vamos continuar aqui a nossa passagem pela lição e chegamos em segunda-feira que diz a terra como dádiva. Então pegue aí Salmos 24, versículo 1, que esse é um texto que você vai ficar impressionado se você não pensou nisso ainda. Olha só o que vai dizer para nós. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então você já notou que tudo é de Deus? Às vezes a gente fala que tudo é de Deus e não para pensar no que essa frase significa. Sabe aquelas frases como Deus é fiel, que você vê em todo lugar, até em caminhão? Às vezes a gente não para pensar no que realmente significa ser Deus fiel. E aqui é a mesma coisa, quando a gente fala que tudo é de Deus, tudo é de Deus. Só que a gente, quando fala uma palavrinha, não pensa no resto. Então tem até um livro que eu gostaria de indicar para você, que se chama Mordomo Eficaz. Ele vai abrir várias e várias vertentes dessa frase, que é espetacular. Então quando você entende que tudo é de Deus, os seus relacionamentos são de Deus, a tua vida pertence a Deus, o teu carro, os teus bens, tudo pertence a Deus, até os teus filhos. Então, quando a gente para pensar que tudo é de Deus, até os nossos problemas são de Deus. E se você tem problema, deixa na mão dele que ele vai resolver. É o melhor lugar para você depositar os seus problemas. Porque quando você vai externar para alguém os seus problemas, essas pessoas não podem resolver imediatamente. É muito possível que elas só vão ouvir o que você tem a falar. Mas Deus, ele está aí para resolver nossos problemas. E se você não acha solução para eles, saiba que Deus tem 1000 formas de resolver. Então, para a gente parece às vezes utópico pensar dessa forma, mas é a pura verdade. Então, voltando aqui para o nosso tema da lição, que fala a terra como dádiva, a gente vai entender aqui, como eu falei anteriormente, a terra eles não mereciam e Deus prometeu para eles. Olha só o que a lição vai trazer aqui para nós. O território oferece à nação uma identidade física. Quando você está num território, você define a sua localização, profissão e até o modo de vida. Por quê? Porque se for mais arenoso, você vai viver de um jeito. Se for mais tropical, você vai viver de outro jeito, né? Só que é diferente de quando você é escravo. Então, o escravo não possui raiz, não pertence a nada. E olha só, ter território então significa ter liberdade. Uma outra frase que a lição vai trazer para nós é a seguinte: Israel recebeu a terra de Deus como um presente, como a gente já viu. Mas olha só, não como um direito inalienável. Então é como se Deus tivesse ali o território e emprestasse, que foi literalmente isso. Então eles tinham que cuidar da terra, né? E servir a Deus, ter essa obediência. Como quando um amigo teu pode emprestar uma casa para você. O que você vai fazer com essa casa? Você vai cuidar, porque quando é nossa a gente já cuida, só que quando é dos outros, a gente cuida ainda mais, né? Tem mais preocupação. Olha só, nem a terra nem Israel existiriam sem a iniciativa divina. E isso daqui é por isso que a gente precisa estudar a lição. Vem uns pontos aqui que a gente não para pensar.
Mas é exatamente isso. Nem a terra, nem Israel existiriam sem a iniciativa divina. Olha só, Deus quis tudo. Você parou para pensar o quanto Deus ama as pessoas, o quanto Deus nos ama? Porque Ele já criou a gente, nos salvou pela redenção, salva todos os dias. Olha só que cansativo que a gente é para Deus. Mas Ele, com todo esse amor, Ele faz as coisas porque justamente Ele é amor. Outra coisa que a lição vai trazer aqui para nós é que no Egito o Nilo trazia vida para aquele povo. Aqui em Canaã, eles dependiam totalmente de Deus porque é Deus que controlava o clima. Então, para eles terem a vegetação, precisavam de Deus. Para eles respirarem, é tudo a gente precisa de Deus. Muitas pessoas vivem como se Deus não existisse, mas olha só, quanta lição a gente pode tirar e extrair desse livro, né? E a gente aqui está estudando só um nesse trimestre, e a Bíblia está cheia de histórias. Então é importante que você também explore essas outras histórias. E como que você vai ler a Bíblia inteira? Assumindo o compromisso de fazer um ano bíblico, tá? Então o ano já está quase acabando, faça aí o seu compromisso de fazer o ano bíblico, que você vai ver o quanto Deus pode revelar para você através da sua palavra, ok? Então, resumindo essa parte de segunda-feira, nós precisamos de Deus para tudo. E quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, né? Vamos para a nossa parte de terça-feira que diz o desafio da terra. Olha só, gostaria de abrir com você então a Bíblia em Josué 13, versículo 1, que a gente vai ver um texto aí para começar essa parte de terça-feira. Então Josué, porém já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Quando você lê esse verso, você entende o quê? Que Deus ele já tinha dado todo o território para eles. Só que Deus fez a parte deles. As pessoas, nós também precisamos fazer a nossa parte. Então muitas pessoas fazem orações pedindo coisas para Deus, né? Tem gente que quer um marido, outros que querem uma esposa, só que não saem procurar, né? Então imagina que você ora em casa e fica em casa. Então a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Então assim, ora para o emprego, mas vá procurar o emprego também. Deus já tinha dado essas terras e o povo não foi conquistar. Então imagina que Deus fala assim para você, olha, vai ser tu, é só você ir lá. E essas pessoas não iam, né? Então aqui, se você for ler na continuação dos versículos 2 em diante, você vai ver muitas terras ainda que Deus vai descrever que ainda não tinham sido conquistadas. Mas eu gostaria de ler com você o verso 7, que diz assim: distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Então, para você saber quais são essas terras, lê do verso 2 ao 6, que Deus vai descrever ali quais eram essas terras, ok? Olha só, a lição vai trazer aqui alguns pontos bem importantes. Ela lembra a nós que esse povo de Israel passou muito tempo como escravo, então eles não tinham habilidade nenhuma militar. E é interessante, outro ponto, que os egípcios eles também tentaram ocupar Canaã, mas mesmo com aquele exército poderoso, eles não conseguiram. Então a gente entende que, humanamente falando, era totalmente impossível para os israelitas conquistarem essa terra, a não ser pelo poder de Deus. Então olha só, se algum dia eles conquistassem essa terra, seria unicamente pela graça de Deus e não por seus próprios esforços. Então a gente vê claramente que eles não tinham capacidade nenhuma, era unicamente Deus fazendo por eles. Essa complexidade da conquista ilustra o processo da salvação. Assim como Israel, não podemos fazer nada para conquistar nossa salvação. Ela é um presente de Deus, assim como a terra era uma dádiva, fundamentada no relacionamento de aliança que Israel tinha com ele. Isso, sem dúvida, não se baseava em seus próprios méritos. Embora esses dois processos não sejam idênticos, nós podemos fazer algum paralelo entre eles, entre receber a terra de graça e a salvação pela graça. Fomos agraciados com um presente maravilhoso, mas podemos perder se nós não cuidarmos dele. Vamos para a nossa parte de quarta-feira que diz, olha só, o ano do jubileu. Esse daqui é um tema bem interessante que você pode se aprofundar muito mais, tá? Aqui a gente não vai esgotar as informações sobre o jubileu. Então vamos para o texto da lição. Olha só, a terra prometida era tão essencial para a identidade de Israel que ela não poderia ser dividida sem critérios. A sua repartição precisava ser feita entre tribos, clãs e famílias. Isso tudo para garantir que uns não fossem mais favorecidos e outros mais desfavorecidos. Então vamos lá para Levítico 25, do 1 ao 5?
Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém no 7º ano haverá sábado de descanso, solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás no teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada, não colherás. Ano de descanso solene para a terra. Contarás 7 semanas de 7 anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante, no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer, de si mesmo. Nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Nesse ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Você vê que muitas e muitas nações, eles sempre procuram maneiras de erradicar a pobreza no mundo. E olha só como Deus permitia que não existisse esse tipo de situação. Então cada um tinha a sua terra. E aí no ano do jubileu, eles retornavam à sua terra quando tinham alguma dívida, né, e perdiam as suas terras. Ali nesse ano, então, eles recuperavam. E a gente vai ver aqui, a lição vai trazer mais informações sobre isso, tá? Aqui ela vai fazer uma comparação com o Egito, né? Olha só, no Egito, quando as pessoas tinham alguma dívida, né, perdiam suas terras ali por escolhas erradas, elas viravam servos e escravos de Faraó. Mas não era o propósito de Deus que acontecesse isso com o povo de Israel, que eles se submetessem a uma condição permanente de pobreza. A terra que a gente viu ali, que eles estão dividindo, né, para cada família, clã e tribo, elas não poderiam ser possuídas por outras pessoas, que não fosse quem foi determinado para aquele lugar. Na verdade, segundo o plano de Deus, ela não poderia ser vendida, somente ser arrendada. E olha só que interessante, eles contavam quantos anos faltava para o ano do jubileu, e assim esse valor eles pagavam pela terra. Isso significa que se alguém tivesse que vender a sua propriedade familiar, seus parentes tinham a responsabilidade legal de resgatá-la antes do jubileu. E isso também está aqui em Levítico 25. As leis sobre a propriedade da terra ofereciam a cada israelita a chance de se libertar de situações opressivas, herdadas ou causadas por escolhas erradas, e ter um novo começo. Então, qual que era o objetivo dessa lei aqui do ano do jubileu? Olha só, eliminar as divisões entre ricos e pobres, empregados e empregadores, privilegiados e desfavorecidos, reconhecendo que todos precisamos da graça de Deus. Então, olha só que Deus justo, ele coloca tudo aqui na palavra dele. Então, para a gente entender mais sobre justiça, é só buscar na fonte, né? Vamos então para a nossa parte de quinta-feira que diz a terra restaurada. Então vamos ler Jeremias 24, versículo 6. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei. Plantá-los-ei e não os arrancarei. Você nota que esse verso aqui está dizendo que eles estavam exilados e aí iam voltar para a terra? Então olha só, a promessa de Israel de possuir a terra para sempre era condicional. Então eles precisavam também fazer a parte deles. E é interessante que, como a gente já falou anteriormente, Deus ele não precisou de um pedido para dar a terra para eles. Ele mesmo teve a iniciativa de dar essa terra. E aí mesmo esse pessoal sendo desobediente, sendo exilado, ele ainda prometia que eles iam voltar. Olha só que grande amor de Deus por um povo que era desobediente. E pior, futuramente eles ainda iam matar o Filho de Deus. Então a gente entende que o amor de Deus, ele é imensurável. A gente não consegue entender esse grande amor dele. O cumprimento final da promessa divina de descanso, abundância e bem-estar na terra prometida ocorrerá na nova terra, livre do pecado e de suas consequências. Nesse sentido, como cristãos, nossa esperança se fundamenta na promessa de Cristo de que ele voltará, e após um período de 1000 anos no céu,
estabelecerá seu reino eterno na terra renovada. Esse será o cumprimento final de todas as promessas relacionadas à terra prometida. Você quer viver essa realidade? Às vezes a gente pergunta, né, e as pessoas respondem levantando a mão, né, principalmente quando a gente fala num sermão, levanta as duas mãos, se possível poderia até levantar o pé. Mas aí, como que você está vivendo? É interessante a gente pontuar isso porque as pessoas querem o céu. As pessoas querem ser salvas, mas não querem viver como salvas. Então isso é muito importante da gente pensar, porque o que você está fazendo hoje determina o teu amanhã. E as nossas escolhas, elas têm consequências eternas. Então é muito importante que a gente pare e reflita no que a gente está vivendo, porque isso aqui vai determinar o amanhã. Então, para nós finalizarmos o estudo dessa semana, vamos aqui no nosso estudo adicional. Olha só essa frase bacana para a gente terminar nossa lição. Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada pátria. Ali o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes de água viva. Ali as extensas planícies se expandem na direção de lindas colinas, e as montanhas de Deus erguem seus majestosos cumes. Nessas planícies pacíficas, ao lado daquelas correntes cristalinas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, encontrará um lar. Talvez você não parou para imaginar essa situação que eu li aqui. Então volte o vídeo ou leia essa parte aqui da lição imaginando essa cena. Porque é importante a gente tentar viver essa atmosfera do céu aqui na Terra. E para nós finalizarmos então totalmente a lição dessa semana, eu gostaria então de extrair 3 importantes lições que a gente estudou aqui. A primeira delas é que as promessas de Deus são reais, concretas e confiáveis. Quando Deus promete alguma coisa, você só precisa fazer a tua parte. Quando é condicional, né? Uma promessa dele como que ele vai voltar, não depende de você se preparar ou não. Ele vai voltar. A segunda lição que a gente pode extrair desse vídeo de hoje é que a herança final não é terrena, mas espiritual e eterna. Às vezes a gente quer viver muito bem nesse mundo, mas a gente tem que lembrar que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu, ok? E por último, e não menos importante, diz: ser prisioneiro da esperança é viver pela fé mesmo em tempos difíceis. Então a gente já falou muito sobre isso lá no início da lição, né? Mas é importante que a gente tenha isso em mente. As tribulações dessa vida não se comparam do que há por vir, o que a gente vai viver com Deus. Eu fico por aqui, foi muito legal revisar essa lição com você e te espero na próxima semana. Até mais!